Hoje foi um dia especial para mim. Concluí mais um entre vários jejuns de 40 dias que tenho experimentado ao longo da minha caminhada espiritual. Tem sido algo precioso e transformador. Decidi abrir um pouco dessa experiência com vocês. Registrei parte do meu dia e algumas verdades importantes sobre o jejum, especialmente quando falamos de jejum prolongado. Quero compartilhar essas verdades com você. A primeira verdade é que precisamos mudar o paradigma e desmistificar o jejum. Muitas pessoas sinceramente acreditam que não podem falar sobre o fato de estarem jejuando. Pensam que compartilhar isso é quase como um pecado ou uma forma de perder a bênção. Mas eu quero mostrar que talvez tenhamos entendido isso de maneira equivocada. Em primeiro lugar, Jesus não nos proibiria de falar sobre jejum se ele mesmo nos deixou o registro de que jejuou. A Bíblia relata que ele esteve sozinho no deserto e jejuou, e fez questão de que essa experiência fosse registrada. Por que Jesus permitiria isso? Porque ele não é incoerente. Jesus nunca nos mandaria fazer algo que ele mesmo não faria. Precisamos entender que ele quis que soubéssemos que ele jejuou. Isso fica ainda mais claro quando lembramos de algo que ele disse ao lavar os pés dos seus discípulos. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não ensinaria algo sem dar um exemplo prático. Ele não ensinaria os seus discípulos a jejuar sem antes demonstrar, na prática, o que é jejuar. E não foram apenas os 12 que caminharam com ele que deveriam aprender com o seu exemplo. Cada um de nós, que não teve contato físico com ele, também precisa ser inspirado por seus ensinamentos. Por exemplo, em Mateus 6,16, Jesus diz, quando jejuardes, perceba que ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Isso mostra que ele esperava que seus seguidores jejuassem. Portanto, precisamos compreender corretamente o propósito e o valor do jejum. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no meu canal, Luciano Subira, e deixe aqui nos comentários de qual país você está assistindo. Será uma alegria saber de onde você acompanha este conteúdo. Fala a respeito de não tocar trombeta. Ele está falando de uma questão em primeiro lugar de motivação de gente que procura reconhecimento, autopromoção, vanglória. E ele não falou disso apenas em relação à questão do jejum. Ele falou em relação às esmolas, ele falou em relação à oração. Então o mesmo texto que diz que a gente não deveria orar diante de outros apenas para o reconhecimento de que somos gente que ora nos mostra orações que são feitas em público, ou seja, o problema não orar em público na frente de outros, é fazer isso na frente de outros apenas querendo que eles vejam então o cerne do problema, diz respeito à motivação. Aliás, o capítulo 6 vem na continuação de ensinos anteriores de Jesus. No capítulo 5, no verso 16 de Mateus, Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Se fosse para não demonstrar nada de bom que fazemos, não, como é que as pessoas vendo nossas obras glorificariam a Deus? O ponto é se estamos buscando autopromoção, vanglória, ou se estamos promovendo glória a Deus. Essa é a primeira coisa que tem que ser entendido. Jesus fala a respeito de uma mão não saber o que a outra faz. Quando o assunto esmola, é lógico que a mão não tem inteligência própria para conversar, para comunicar, para entender a outra. Jesus está usando uma linguagem figurada de não precisa fazer alarde, não tem que promover nem para si mesmo o que dizer para os outros. Mas vamos considerar quando escreve a Timóteo, fala a respeito de quais viúvas seriam cuidadas pela igreja. Ele honestamente vai dizer que entre os critérios das que receberiam esse tipo de cuidado, tinha que ser aquela que tinha testemunha de boas obras. Como que alguém seria selecionada pelo testemunho de boas obras se tivesse que fazer todas suas boas obras escondidos o tempo todo? Jamais. Ela seria reconhecida. A Bíblia não está falando de um tipo de sigilo absoluto, ela está falando de questões ligadas ao coração. Então, me deixa voltar na história. Quando eu era garoto e tinha 18 anos de idade, comecei a gerar os 15. Com 18 anos de idade, já fazia jejuns regulares com certa frequência de períodos que iam até 7 dias só, ou seja, chegou o momento eu não consegui
esconder dos meus pais que jejuavam, meu pai que nunca praticou gestos tão longos, preocupado que eu tivesse migrando para algum lugar de fanatismo, porque desconhecia jejum mais prolongados em termos práticos. Um dia vem conversar comigo preocupado, e foi nessa conversa e pela primeira vez eu descobri que meu pai jejuava. Não fez o jejum, até onde eu saiba, maior do que 2 dias, mas fazia jejuns. Eu sabia de um dia por ano que toda a denominação orava por avivamento. Mas fora isso, nunca soube meu pai ser jovem, e eu lembro que eu fiquei indignado. Falei: pai, como é que o Senhor Jesus, e eu que sou seu filho, mora dentro da sua casa? Não sei. Eu estou aprendendo com outro. Eu podia estar aprendendo com você. E meu pai falou para mim, Jesus falou que para contar para os outros. E lembra quando eu falei: pai, desculpa, eu te respeito muito como ensinador, como mestre Bíblia, mas não acredito, foi isso que Jesus falou, e usei esses argumentos que eu apresentei a você há pouco. Eu lembro meu pai mesmo começou a rir, falou: nunca pensei por esse lado, né? Porque durante muito tempo isso foi algo místico. Então deixa-me dizer a intenção do meu coração com esse vídeo, né? E você precisa acreditar nisso, porque só Deus pode só dar motivação. Eu não quero mostrar nada para ninguém, mas no início desse ano Deus me mandou parar tudo que eu tinha programado e estudar sobre jejum, como eu nunca tinha feito. O resultado dessa imersão no assunto foi um livro que publiquei recentemente intitulado A Cultura do Jejum. Tudo que eu tinha escrito até então era do artigo, um estudo bíblico com o básico do jejum ao longo da Bíblia, mas no final desse período onde eu não apenas estudei sobre o assunto, mas eu fiz isso em jejum. Eu escrevi um livro inteiro do início ao fim em jejum, e no final desse período um livro de quase 300 páginas saiu. Honestamente, eu tenho jejuar ao longo de uma vida, mas se eu pudesse voltar lá atrás nos meus 15 anos de novo, com tudo aquilo que eu entendi a partir do início desse ano de 2020, eu teria jejuar muito mais. E eu lembro que eu fiz uma enquete para tentar medir a febre, como que estava o comportamento do povo, e nela minha pergunta era muito simples: quem já fez pelo menos um jejum de 24 horas na vida? Você já pensou, não sabe a jejuar com frequência ou regularidade? Se ela tivesse tido uma experiência só na vida, bastava isso. É quase a mesma coisa que medir a vida de oração de esmola e perguntar quem já fez uma vez. Não é grandes coisas. No entanto, para mim, a surpresa: 59 ponto alguma coisa por cento, quase 600% respondeu nunca ter feito jejum de 24 horas na vida. Eu me aventurei a fazer uma outra pergunta: quem já ajeitou de 3 a 7 dias? Honestamente, não especifiquei que tinha que ser direto e ininterrupto, nem só na água, mas para mim é surpresa: 86% atestou nunca ter tido uma experiência que um jejum desse espanhol, 14%. Eu lembro que, chocado com aquele resultado, eu fui falar para Deus: seu povo não está jejuando, não. E Deus me fez lembrar da conversa com meu pai. Ele me fez lembrar de quando aos 18 anos eu apostei e falei: pai, quem não jejum não fala nada, o que não faz quem jejum não fala, porque acho que vai pecar e perder a bênção. Como é que nós vamos aprender a fazer se ninguém nem ensina e nem inspira a gente na prática? E Deus me fez lembrar daquilo, e Ele falou ao meu coração: se você estivesse falando mais, ensinando mais sobre jejum, muito mais pessoas estariam desmistificando o assunto, podendo experimentá-lo de forma prática. E no início desse ano eu fiz uma promessa a Deus, e eu te prometo que eu não apenas vou jogar como eu nunca fiz antes, mas que eu vou falar mais sobre o assunto, porque nós precisamos inspirar as pessoas. Então decidi reunir no vídeo informações desse último dia, o 4º dia do jejum, minha rotina de ter pregado em 4 cultos de dia amada. Está durante a tarde a lógica de por que faço isso. Então algumas imagens virão enquanto tratamos desses assuntos. O primeiro dele é desmistificar essa ideia de podemos ou não podemos falar. Eu tenho visto minha casa jejuar. Minha filha há pouco tempo fez um jejum de 20 dias na água. Recentemente meu filho saiu, de onde os 7 minha mulher fez um de 10. Alguém perguntou aí: você acha sua família tem o dom de jejuar? Eu falei: não, eles têm exemplo, eles têm inspiração, né? Eles têm referência para isso, e é uma das coisas que nós precisamos para viver o Evangelho em todas as áreas. Nessa não seria diferente. Honestamente, eu passei a ser inspirado a jejuar por causa que outros compartilharam tanto o seu jejum como suas experiências e orientações práticas. Então nós precisamos mudar isso
Não quero que esse vídeo curto inspirar ninguém, nenhuma responsabilidade quando eu falo de jejum prolongado. Para mim, jejum prolongado segue alguns critérios e essa é a segunda verdade que eu tenho que deixar com você. Em primeiro lugar, eu creio que ele deveria demandar muito treino e prática em jejuns menores antes de se tornando períodos cada vez maiores. Não é uma regra, não é fundamento bíblico que não possa ser quebrado, mas a exceção será apresentada na sequência. Tirando a questão da experiência, eu acredito que precisamos da direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo claramente definir alguém que tenha maturidade, ouvir e reconhecer a sua voz, adicaram um jejum prolongado. Eu não posso questionar esses dias um pastor amigo meu que nunca teve experiência de jejum muito prolongados. Começou direto com jejum de 40 dias, embora ele procurou se informar muito e ter um certo nível de acompanhamento. E para mim um terceiro ingrediente, que não é uma exigência bíblica, é uma maneira de me proteger e proteger outros de atos de responsabilidade. Eu sempre faço jejum prolongados de 40 dias, foram 4 até agora com acompanhamento médico, antes, durante e depois. Então quero deixar essa palavra de advertência. Obviamente o jejum prolongado não é uma coisa tão assustadora quanto parece até que você comece a praticar. O que nós precisamos entender sobre a fisiologia do jejum quando vamos falar agora de jejumes prolongados? A Bíblia apresenta período de 3 dias, de 7 dias, de 14, 21 e 40. Não quer dizer que são os únicos períodos que alguém possa jejuar, são os exemplos bíblicos. O que é que nós precisamos entender? Quando você pula uma refeição, seu corpo já começa a sentir um desconforto. Não é apenas pelo hábito dos horários que come, porque ele é cheio de entrar glicose, que vem principalmente por meio do carboidrato, que é a nossa fonte de energia. Quando a energia deixou de entrar, o corpo precisa recorrer a uma outra fonte, qual ele vai buscar energia agora no glicogênio armazenado principalmente no fígado e também do músculo, ou no máximo 13. Essa sua segunda opção de fonte de energia, ela vai se esgotar, então o corpo entra em cetose. O que é cetose agora? O que virou fonte de energia são as reservas de gordura acumuladas no corpo. A partir desse momento, nos primeiros 3 dias, que é o tempo que leva até a cetose, as pessoas que principalmente não passaram por uma desintoxicação alimentar prévia e não têm um estilo de vida tão saudável, vão sofrer mais, vão ter dor de cabeça e irritação. É um processo desconfortável. Quem já está com o organismo limpo ou se preparou não costuma sofrer. No último jejum que eu entrei não precisa de nenhuma preparação, comecei direto no anterior. A esse eu passei por um processo de 10 dias de preparação para que não tivesse incômodo, mas passado essa fase mais chata do desconforto inicial. E quando o organismo entra em cetose, a pessoa começa a ter energia e disposição, ela deixa de ter fome, alguns a partir do 5º dia, alguns levam até o 7º dia, para deixar de ter vontade de comer. O que acontece? Nós trocamos um alimento externo por um interno. Então você acorda, tem ansiedade, pastor, nós podemos ter energia, depende do que acontece no jejum prolongado. Vamos para outra informação. Você parou de comer, o metabolismo vai baixar. Quem para de comer? Normalmente, para de se exercitar e se movimentar, o metabolismo vai baixar um pouco mais. O organismo que está vivendo de reserva de gordura faz a leitura do metabolismo e diz: não está precisando de tanto, o que é que eu vou entregar? Energia desnecessária. E ele entra no modo de economia. O que acontece quando alguém faz um movimento de pressa em jejum prolongados? Normalmente 1 semana até 3. Isso varia com cada um. Ele pode ter tontura, ele pode ter uma sensação de fraqueza, porque eu aprendi orientação de um médico que pesquisa muito jejum, que tem uma clínica que trata pacientes com jejum e tem uma larga amostragem. Ele nos chamava a parar para pensar na homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele dizer: se você se exercitar numa base praticamente área e seu corpo entender que precisa de energia, nadação, não homeostase, ele vai te entregar energia. Fiz isso no meu último jejum, passei a treinar no 9º dia, depois que li isso, consultei meu médico, ele me diz: olha, a teoria é, nós não temos laboratório. Que ele tem? Falei: doutor, você, o seu laboratório, eu quero estudar isso. Orei.
Tive paz o que eu fiz, treinei até o quarto dia. Nunca tive tanta disposição física no jejum como treinando, porque eu exigia que meu corpo entregasse a energia que eu precisava. Isso me gerou outra solução. Não era apenas energia que eu precisava de dia. Quem faz jejum prolongado no momento é insônia à noite, porque a irrigação sanguínea que não vai para a digestão. Quando você come uma feijoada, um churrasco, normalmente você tem aquele disposição sono depois, porque toda a irrigação sanguínea está quase que concentrada ali, um grande volume, melhor dizendo, concentrado na digestão. Quando não tem a digestão e você está no período de vários dias de jejum, irrigação sanguínea vem para a cabeça. Então é algo natural, não é espiritual, é algo fisiológico. Você fica criativo, você fica obrigado, a mente fica acelerada. É por isso que os gregos antigos, que não jejuavam com propósitos espirituais, dizem que clarificava a mente. Gente como Pitágoras exigia que os seus discípulos jejuassem antes dele ensiná-los, mas a parte diferente é a percepção espiritual. Para aqueles que servem a Deus, estão debaixo da ação do Espírito Santo. Antes de treinar, eu tinha muita insônia. A partir do momento passei a treinar, o treino me deu energia de dia, mas tinha um cansaço e uma qualidade de sono melhora à noite. Depois é minha segunda experiência de um jejum com treino do início ao fim, com exercício físico. Eu nunca mais tive fraqueza. Eu nunca mais tive tontura, eu nunca tive falta de energia ou disposição mesmo em jejum prolongado, e acredite, nunca mais tive insônia. Particularmente, eu acredito que uma ferramenta que aqueles vão fazer jejuns maiores precisa entender: pastor, seu jejum de 40 dias são só na água, o primeiro a partir do meu segundo jejum meu. O médico aconselhou, se você quiser introduzir uma bebida quente, café ou chá, desde que não tenha açúcar, porque no açúcar vem a glicose que te tira da cetose, que vai fazer com que você tenha fome. Então, ele diz, essa parte do jejum fisiológico não pode ser quebrado se você não entender de Deus como no primeiro. Tem que ser só água. No primeiro tomava água mineral, nunca quis tomar água de coco. Alguns preferem usar por causa do equilíbrio eletrolítico. Eu particularmente tenho medo, porque o coco, água de coco, tem frutose, e eu não sei qual a quantidade que pode me quebrar a cetose. Então, eu particularmente não arrisco, mas o jejum tem regras específicas. Eu sempre digo para as pessoas, meu jejum, minhas regras, a menos que o Espírito Santo te dirija, você tem liberdade, tem jeito e faz jejum. Parcial como o de Daniel, se alguém fizer um jejum de 40 dias só com suco, deixou de ser jejum, não será o jejum normal. Provavelmente havendo o consumo de algum tipo de glicose, a pessoa não está em cetose. Então ela pode ter fome todos os dias. Acaba muitas vezes, o que parece mais fácil acaba se tornando mais difícil. Mas a partir do meu segundo jejum, meu médico sugeriu, se quiser tome café ou chá, desde que sem açúcar, e ele me orientou, faça um teste. Bebendo me sugiro o caldo da soja fermentada, que os japoneses tomam muito, brinca aquilo, a água suja, uma aguinha salgada, ele tem uma caneca, tem em torno de 30 e poucas calorias, menos de 1 grama de fibra alimentar e menos de uma ou quase nada mais do que uma, dependendo a medida de cada caneca da pessoa, de carboidrato. Ou seja, fisiologicamente não quebra seu jejum, mas o sal, o sódio, ele pode te dar um ânimo, um up, por causa da questão do equilíbrio eletrolítico. Então, a partir do meu segundo jejum, eu também, uma decisão, a menos que Deus me deu uma palavra, decepcionado, eu posso tomar café, eu posso tomar chá, honestamente, com o tempo, meu paladar, embora o café seja das minhas bebidas prediletas, sempre sem açúcar mesmo. Quando não estou jejuando, durante o jejum, ele acaba ficando muito forte, então já não consigo tomar tanto. Mas o miso-ji, eu tenho feito isso no jejum, foi praticamente uma base regular diária. No último eu não tomava 100, porque meu médico me deu uma reposição de sais, ele mandou manipular e balancear tudo aquilo que eu precisava. Então muitas vezes eu ponho aquilo na água, bebia, e não dependia tanto do suicídio. Não importa se o jejum de 40 dias acontece só na água, se ele tem ingestão de chá, café, e sugiro sempre, a minha perda de peso varia de 17 a 19 quilos, é a minha experiência. Tive um jejum, o primeiro só na água, onde eu pedi 16, porque eu fiz ele depois de uma dieta
muito rígida de preparação, onde eu já tinha perdido 17 quilos antes de começar. Mas eu quero dizer que fisiologicamente, espiritualmente, não há tanta mudança. Nós temos formas e maneiras. Alguém sentiu de Deus, vai passar os 40 dias trancado, ótimo. Desde a primeira vez Deus me chamou para jejum, onde eu não podia parar minha agenda de pregação. É a quarta vez onde eu prego quase todos os dias no primeiro jejum. Eu contei 46 ministrações, no terceiro jejum. No início de 2022 eu treinei 28. Vezes estou falando de treino pesado na academia, e não só não baixei a carga, como muitas vezes aumentei, e ainda às vezes acrescentava até mesmo além de uma hora, e pouco de treino, mais uma hora de cardio. E eu estou falando essas coisas porque nós precisamos mudar a maneira de pensar, parar de ter tanto medo, pastor. O resultado final, meu médico pediu na última experiência 60 tipos diferentes de exame de sangue, todos eles apontaram numa única direção. Ele me acompanha desde 2014, eu nunca tive resultados tão saudáveis em relação ao meu corpo, a minha saúde, obviamente, como os depois do jejum. Então, se uma pessoa não tem um problema específico de saúde, onde os médicos digam é melhor não fazer a prática do jejum contínua ao longo desse ano, nós estamos no início de setembro, enquanto eu gravo, eu devo ter jantado 6 ou 7 vezes no porque eu tenho praticado muito o jejum intermitente nos intervalos. E sabe, não fale isso tudo para te inspirar nenhuma loucura, um jejum prolongado, mas a começar a procurar se informar. Você pode ler o Aterto, o Comprecido, que Comprecido, o curso que eu gravei, cada um dos 12 capítulos, virou uma aula, são 12 aulas, tendo final como apêndice, como Comprecido, decidido para atores para Aterto, doutor Aldri Majal, o médico que tem me acompanhado. Eu quero te encorajar a se informar, que começaram a praticar de para dele Comprecido. Forma lenta, sábia, paulatina, progressiva, algo que Deus quer restaurar. Eu creio que Deus quer restaurar a cultura do jejum, não só na igreja brasileira, no mundo, mas eu creio que o Brasil será chamado a um lugar de uma entrega impressionante. Eu tenho dezenas e dezenas de amigos que têm feito jejum de 40 dias. Deus está multiplicando aos poucos, ao que muita gente não toma conhecimento, mas é uma prática que está crescendo, e eu acredito que algo extraordinário está para o tempo do fim. Recomendo muitos livros, como Davam Nisso Milhões, o Jejum e a Redenção do Brasil, livros como de uma recha vida, publicado pela editora Vida, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Foi o livro que mais me pilou ao jejum, se prolongados, ou seja, nós temos muito material e informação para que a gente processe, para que a gente comece a mudar a maneira de pensar e de agir. Encerro esse vídeo encorajando você a ir além do que você já foi. Você nunca jejuou, comece o seu primeiro jejum. Meu primeiro jejum foi pular uma refeição, e depois eu play 2, depois 3, depois um dia, depois 2 dias, não necessariamente um atrás do outro. Às vezes, depois da prática de várias vezes o mesmo período, é que eu ia aumentando lentamente. Durante 3 décadas e meia eu evolui de um jejum, de uma refeição, a jejuns regulares de 40 dias. Não quer dizer que eu só faça esses, mas esse tem se tornado presente, marcantes, não falo. Muito das minhas experiências com Deus, que têm sido extraordinárias, porque não quero te inspirar, tentar ter a minha experiência que eu tenho no jejum. Não repete na outra casa do jejum. É o único, é singular. Eu tenho tentado usar apenas a oportunidade de trazer o ensino bíblico e explicações de ordem fisiológica que ajudem a melhorar a prática de cada um. Suas experiências, elas virão à medida que você pratica, e elas serão um ingrediente, mas elas não deveriam ser a nossa motivação. A motivação é buscar a Deus. As experiências são efeitos colaterais, são mera consequência. Que Deus possa inspirar, fortalecer o seu coração através dessa experiência que eu decidi compartilhar com você, e desses sites principais a respeito do jejum.